Nesta aula, nós conheceremos várias formas de editar um perfil proposto no Civil 3D. Isso porque o perfil superficial não pode ser alterado sem que você altere o seu alinhamento. As formas como nós aprenderemos envolvem desde alterações manuais nos grips de um perfil até alterar os parâmetros diretamente, por exemplo, para que você eleve um perfil de uma cota até uma cota desejada, muito utilizado na hora de projetar barragens com Civil 3D. Para que a gente possa aprender a editar os nossos perfis no AutoCAD Civil 3D 2012, nós vamos utilizar o Desenho 4.2, que nos fornece aqui dois alinhamentos e dois perfis superficiais, que estão em verdes, e os perfis propostos que foram criados, que estão em lilás. Para que a gente possa entender melhor como nós vamos alterar esses perfis manualmente, nós temos que conhecer alguns pontos aqui. Então, presta atenção. O PCV é o ponto onde inicia uma curva vertical. Então, ele é o ponto de curvatura vertical. Essa curva termina no que a gente chama de ponto de tangência vertical. Outro que nós vamos ter também é o ponto de interseção vertical, que é quando duas tangentes se encontram. Se nós analisarmos, existem vários pontos aqui. E quando nós clicamos no nosso perfil, eles surgem para nós e nós podemos alterá-los. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos um ponto de interseção vertical, onde nós podemos alterar as tangentes que chegam nele. Está vendo? Então, você pode puxar esses pontinhos e ver o que acontece. Está vendo? E com isso, você consegue editar o seu perfil a fim de obter novas curvaturas que melhor se adequem aos seus projetos. Então, basta alterar esses grips aqui, que você acaba conseguindo alterar o seu perfil de acordo com as suas necessidades. Uma outra forma de editar o nosso perfil proposto é trabalhando com o editor de geometria. Então, eu clico aqui no meu perfil proposto e venho aqui em editor de geometria. Clico nele. Olha só que interessante. Eu posso escolher várias ferramentas para editar. Eu vou escolher, nesse caso aqui, a inserção de um novo ponto de interseção. Esse ponto de interseção ele deve ser inserido depois de um ponto de tangência. Olha só como ele vai mudando toda a característica do meu perfil. Está vendo? E depois que eu pressionar o Enter, eu posso inclusive alterá-lo aqui, pelos seus grips, como nós já vimos. Está vendo? Então, todos os nossos pontos que são criados, eles podem ser editados manualmente de novo, tranquilamente. O que nós podemos fazer também? Nós podemos selecionar esse outro botão e excluir um ponto de interseção. Está vendo? E excluir todos que eu achar necessário. Vamos encontrar outros pontos de interseção? Está aqui. Seleciono ele, excluir, Enter, ele volta no perfil já com as edições necessárias. Então, mesmo que você insira algum ponto de interseção aqui pelas ferramentas de layout, você pode editá-las depois manualmente utilizando os grips criados. Agora, falta visualizar uma última maneira de alterar o nosso perfil. E para isso, eu não vou usar mais o grade da rua 1. Então, eu vou fechar aqui e vou lá no meu grade da barragem. Então, venho aqui e clico no grade da barragem. Vou clicar novamente no editor de geometria. Aqui no editor de geometria, eu não vou inserir ponto de interseção, não vou remover ponto de interseção, não vou fazer nada disso. Eu simplesmente vou alterar as cotas desse perfil. Então, eu venho nessa última janelinha aqui e pressiono ela. Está vendo? Vou chegar lá mais para o meio aqui, para que a gente possa melhor visualizá-la. Então, eu tenho aqui dois pontos de interseção, que foram os dois pontos criados para gerar essa linha reta aí. O primeiro que está nessa estação e o segundo que está nessa estação aqui. Todos os dois, eles estão com uma elevação de 873. Vamos dizer que eu quisesse mover para 870. É só eu dar dois cliques aqui e digitar 870. Pressiona Enter e faz isso para o outro. Então, em certos casos, você precisa mover o seu perfil para uma cota. Essa ferramenta é muito útil. Inclusive, nós poderíamos ver aqui qual que é a inclinação de um para o outro. Vamos voltar aqui para 873. Se eu crio ele com essa diferença de cota aqui, vai me dar 0,36 de declividade. Então, é interessante que ele já mostra essas informações para nós. Se eu pressiono Enter aqui e fecho,
ele altera o meu perfil. Pode ver que agora ele está com uma inclinação aqui, graças aos valores que nós inserimos. Nesta aula, nós aprendemos a editar um perfil proposto ou grade no Civil 3D. Isso porque o perfil superficial ele não pode ser editável, já que a única maneira de fazer isso é alterando o seu alinhamento. É devido a isso mesmo que existe o grade. As formas que nós aprendemos foi a edição manual, alterando os grips. Depois, nós aprendemos a utilizar as ferramentas de layout para inserir ou remover pontos de interseção. E, por fim, alteramos os parâmetros de cota do nosso perfil para poder elevar o perfil ou abaixá-lo para uma cota que nós desejarmos.